bom dia. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre Lutero, a segunda parte. Lutero foi capturado e ficou num castelo para sua proteção, porque no julgamento que Lutero participou na Alemanha, o imperador Carlos e os romanistas, eles decretaram que Lutero era um herege. Bom, mas ele tinha um salvo-conduto. Quando ele estava retornando, então o eleitor da Saxônia, Frederico, ele preparou tudo de tal forma que Lutero pudesse ser protegido. E foi levado a um castelo em uma outra região, longe de Wittenberg. Ali ele ficou quase um ano. Nesse período, ele continuava escrevendo conselhos para as pessoas da Alemanha. Mas as pessoas viam aquelas mensagens, mas muitos pensaram que Lutero tinha falecido, que era outra pessoa escrevendo. O fato é que de repente começou a ter alguns dentre a reforma, apareceram alguns deles como fanáticos, começaram a ensinar coisas que não estão na palavra de Deus. Uma estratégia do anjo caído, de Satanás. Quando ele não consegue vencer de uma forma, ele muda a sua estratégia. E então começou a ter violência entre aqueles que diziam ser da reforma e obrigavam as pessoas a assistir aos cultos ou outras formas de violência, a quebrarem coisas na cidade. E quando Lutero ficou sabendo dessa situação, ele não pensou em sua segurança. Ele saiu do castelo e foi direto ao Wittenberg, porque ele queria ajudar suas ovelhas. A vida delas era mais preciosa do que sua própria vida. Ele sabia que a qualquer momento alguém poderia denunciar e prendê-lo e ele seria levado às chamas. Porém, Lutero amava essas pessoas e ele foi com toda a coragem e determinação. Quando ele chegou lá em Wittenberg e as pessoas souberam da presença dele, ficou superlotada a igreja e ele pôde pregar a palavra de Deus e orientar as pessoas a andar no caminho certo. E assim aquela confusão foi aos poucos se acalmando. Logo Lutero deu ao povo o Novo Testamento, traduzido para o alemão. E ali o interesse do povo cresceu de forma extraordinária. Agora frades e outros líderes espirituais da igreja dominante ficaram com medo, porque as pessoas passaram a ter conhecimento maior do que o deles, e eles não conseguiam vencê-los. Quanto mais se tentava não permitir que a Bíblia fosse distribuída, mais as pessoas se interessavam, mais buscavam e procuravam, inclusive, guardar grandes porções na memória. As pessoas estudavam com afinco, era o tema dominante da nação, conhecer a palavra de Deus. E assim, uma vitória foi ganha. Mas sabe, quanto aos falsos mestres, falsos profetas, Jesus já tinha alertado, e surgirão falsos mestres e falsos profetas, e enganarão a muitos. Hoje não é diferente. Hoje também existem falsos mestres e falsos profetas que estão ensinando aquilo que não está na palavra de Deus, ensinando caminhos errados. E muitas das suas ovelhas estão sendo iludidas, pensando que estão no caminho certo para a eternidade. Por isso, a palavra de Deus fala que devemos provar esses profetas, esses ensinadores, se eles realmente estão pregando a palavra de Deus. A Bíblia também fala, pelo fruto os conhecereis. Temos que testar. Está lá no livro de 1 João, capítulo 4. Mas a palavra de Deus, estudada com oração, ela dá sabedoria. O Salmo 119 fala da palavra de Deus de uma forma extraordinária. Ela melhora a inteligência, melhora a capacidade mental, ela traz paz ao coração, ela dá sabedoria, ela orienta cada detalhe da nossa vida. Um livro tão antigo, mas de um poder tão inigualável,
com uma capacidade de transformação do ser humano pelo poder de Deus que é inigualável, nenhum livro tem, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É um livro profético que mostra o futuro e traz alegria a todo aquele que estuda com oração. Sabe, a Alemanha se tornou então um campo de perseguição. A igreja dominante passou a perseguir de forma mais intensa todos aqueles que buscavam seguir esses ensinamentos que Lutero estava mostrando. Então, muitos colocaram em prática os ensinos de Cristo. Quando perseguirem, fugir para outra cidade. E assim muitos fugiram. Porém, milhares selaram a sua fé através da morte por causa da perseguição, quer tenha sido por espada, fogo, enfim. E ficou cada vez mais claro o caráter de Satanás, que estava agindo sobre a igreja dominante, e o caráter de Cristo, da igreja perseguida, e que suportava tudo, perdoava aqueles que estavam fazendo mal a essas pessoas, enfim. E não vai ser diferente até o fim. Satanás vai continuar fazendo de tudo para que aqueles que buscam fazer a vontade de Deus tenham uma aparência de pessoas ou sejam pessoas que não tenham acuidade mental, ou pessoas difamadas. O inimigo ele faz de tudo para que as pessoas não tenham conhecimento da palavra. Hoje em dia, muitos não querem saber de religião porque existem igrejas que fazem da palavra de Deus uma mercadoria. E, de repente, outras pessoas que estão querendo ouvir a palavra de Deus podem pensar que todas as igrejas são iguais, que existem pastores que são ladrões, então todas são assim. E não buscam na palavra de Deus conhecimento verdadeiro para saber o que é que a palavra de Deus está ensinando. É uma estratégia do inimigo. Ele não quer que as pessoas conheçam a palavra de Deus para serem salvas. Ele vai fazer de tudo para que, mesmo que tenhamos a Bíblia em casa, não tenhamos interesse. Sabe? É uma luta que cada cristão deve ter. E aquele que não é cristão também deve ter. De ir à palavra de Deus mesmo sem vontade, de orar e pedir ao Senhor que ensine, porque se a gente fizer a nossa parte, o nosso esforço de ir à palavra de Deus, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos guiar e Ele vai moldar a nossa vontade, vai permitir que possamos nascer de novo a cada dia e a nova criatura passa a ter vontade de estar na presença de Deus. Deus faz essa obra em nós. Deus nos prepara para a vida eterna. Que Ele faça essa obra em mim e você hoje. Esse é o meu desejo, minha oração. Um grande abraço.